Ao vivo aí. Boa Hello! noite, Carol. Boa Boa noite, noite. Lu. Boa noite todo mundo. Primeiramente, agradecer por você ter vindo, né? Foi complicado te trazer aí. Imagina, eu tô feliz que você convidou, por mais que tenha sido uma tretinha por conta das aulas, mas rolou. Com esses dias, as agendas aí, né? Complicado, mas saiu. Isso que importa. Uhum. E assim, que eu iria começar, que eu já acompanho seu trabalho tem um tempo, né? E você é muito ativa, assim, nas redes, né? Você está sempre ali Tento. dando sempre dando algum conselho, sempre muito sensato, assim. Mas Obrigada. eu já te acompanhei, não tem tanto tempo, assim, deve ter uns 2 anos, algo por aí. Aí eu queria saber como é que foi o teu começo, assim, tipo, de começar a estudar, sabe? Aquele momento que você viu que, nossa, aqui é legal, vou começar a me dedicar mais nisso. Não necessariamente pensando como um trabalho, mas como algo que você dedicasse mais teu tempo, assim, sabe? Do que um hobby solto, assim, né? Sei. Então, é meio maluco, porque assim, eu fui primeira vez para uma escola de desenho quando eu tinha 9 anos. Meus pais, eu desenhava nos livros de receita da minha avó, nas coisas deles, e eles me botaram para fazer escolinha. Então eu meio que cresci nessa escola, eu fiquei até os 14, 15 anos fazendo curso lá, repeti um Uau. milhão de vezes as coisas, porque eu não tinha idade para passar pro próximo nível, sabe? Aí eu Uhum, ficava tendo fundamento um milhão de vezes. uhum. E aí, quando eu virei adolescente, a escola me chamou para trabalhar com eles. Então, quando eu tinha lá meus 16 anos, eu fiz meu primeiro trabalho pessoal, que foi fazer, tipo, uns tutoriais de revista, sabe? Então, Sei. eles me passavam, tipo, faz caricatura. E eu, como eu tinha tido aula de caricatura, eu sabia as básicas, então eu fazia ali pra gente. Coisa tipo, como fazer um círculo, sabe? Aqueles negócios bem de fundamento de desenho mesmo. Uhum. E então eu comecei dando aula, porque logo em seguida eles já me colocaram para dar aula para o infantil, então eu dava aula para as crianças, né, cuidando dos pequenininhos de 8 a 12 anos, né, então eu tinha desde os mais novinhos até uma adolescentezinha que estava lá, era bem gostoso, só que aí depois disso eu fiquei um tempo, é que assim, teve muitos altos e baixos, né, porque eu comecei dando aula e eu fui pegando isso aqui, isso ali, fiz curso quando eu tinha 16 anos com a Sabina Eras, que é uma ilustradora muito foda, né? Que foi onde eu comecei a entender como que se trabalha com arte, porque aquela escola de desenho ela era bem de bairro, sabe? Aham. Então, eles tinham uma visão de mercado muito diferente. Eu acho que ela era muito fechada, assim, era muito só desenho realista no lápis 6B, sabe? Sei. Então, tipo, não é tão comercial. Hoje em dia a gente pode até achar ali alguma coisa se for digital, né? Essas coisas bem realistonas. Mas no papel com lápis 6B, você vende para quem? Isso só se for o vizinho, né? Então, quando eu comecei a trabalhar com a Sabrina, eu comecei a ter uma noção melhor, assim, de mercados fora, né? Tipo, que não é só um desenho realista, né? Então, comecei a entender como funciona mais o desenho infantil, e aí eu comecei a trabalhar, mesmo que eu falei, agora eu quero fazer livro infantil. Então, quando eu tinha 16 anos, eu comecei a ir atrás de entender como que fazia arte infantil. Porque meu trabalho, eu era muito, tipo, energia Loist, sabe? Eu queria ser ela, meu sonho. Mas, assim, por mais que eu adoro desenhar meninas, assim, flutuantes, que nem a Loist faz, eu acho que eu me encontrei muito no mercado infantil. E eu tô trabalhando nele desde então. Desde que eu consegui meus primeiros trampinhos infantis, eu não saí mais. Cara, mas desde cedo, né? Então você tem tempo até tem mais tempo de professora que de ilustração até, né? Quase isso, mas é que eu dei uma pausa, né? Eu fiz esse negócio de dar aula para as crianças por 1 ano e meio. Quando eu entrei na faculdade, começou a ter problema, eu tive que sair. E aí, porque na faculdade eu entrei direto para animação, porque eu achei que se eu fosse animadora eu ia ter mais dinheiro com ilustração. A pobre enganada, com 17 anos de idade. Mas assim, então eu fiz assim na área de mercado de ilustração, né, nem necessariamente de ilustração audiovisual no total, eu brinquei um pouco em tudo. Eu pulei, porque já são oficialmente, eu conto 12 anos de profissão. Caramba. Porque eu comecei novinha, né? Tô com 28 quase, então já é um tempinho. Mas, assim, foram muito altos e baixos porque eu não tinha maturidade para lidar com o que eu estava lidando. É uma coisa que a gente tem que levar em consideração que os primeiros anos
Vai ter gente que vai começar mais tarde, só que já vai começar numa maturidade maior, então vai conseguir aproveitar melhor as Sim. oportunidades, sabe? Eu vejo a pessoa que começou com 22, ela consegue em um ano pegar um trampo da hora com uma empresa. Eu, nos meus 16 anos de idade, eu tava tipo, sei lá, não sei nem cobrar. Primeira vez que alguém falou, cobra R$ 800 por esse desenho, eu quase infartei. Falei, você é louco? Quem que vai pagar R$ 800 nisso? Você Tô tá rica! cheirando. Nossa, primeira vez que uma editora me chamou pra trabalhar e falou que ia pagar R$ 600 numa página dupla, R$ 600 numa página dupla, mas tudo bem. Eu falei, nossa, é agora que eu fico rica. Tá R$ 600 num estourado desenho? aí. Uau, mal sabe a diva. Mas assim, acontece. Essa é a primeira vez que você tinha feito pra editora, no caso você só fazia projeto pra pessoa física mesmo, né? Assim, tipo, alguém te pedir encomenda, alguma coisinha assim. É, mais ou menos isso. Quando eu saí da faculdade, eu primeiro estava bem frila, assim, e trabalhei num estúdio de animação dos professores meus como animadora de stop motion. Sei. Você vê como eu já brinquei um pouquinho com tudo. E aí, eu saí, foi em 2017, né, que foi quando fiz a minha primeira Comic Con em 2017. E aí, Nossa. essa época foi bem isso, frilinha, só pessoa física, pananã, pananã. Aí, em 2018, eu consegui o contrato de uma editora, mas não era editora de didático, era editora de livrinho, livrinho de pessoa física mesmo, Sei. que chama Coleção Conto com Você, né? E aí eu trabalhei com ela, foi meu primeiro trabalho com pessoas, assim, que estava mais profissionalizante, mas não era muito dinheiro, né? Eu acho que eu ganhei R$ 2.400 um livro, dinheiro de pinga. Mas eu tava tipo, nossa, que maravilha, R$ 2.400, 3 meses trabalhando no livro, mas nossa, dinheiro, cara. Mas aí depois, conforme eu fui apresentando mais o meu trabalho online, que é uma coisa que eu aprendi logo nessa época, é que eu tinha que estar exposta, principalmente quando eu fui pra Comic Con. Uhum. Foi quando começou a cair a ficha, assim, de como fazer networking e tal. Então, comecei a conseguir por internet, então postar no Behance, então a editora de didático mexe a primeira vez pelo Behance, né? Tanto que eu falo muito para os meus alunos assim, gente, você quer trabalhar com editorial, você tem que ter Behance, não adianta. É a mesma coisa, você quer trabalhar com games e audiovisual, você tem que ter ArtStation, né? Então, cada Verdade. site com a sua profissãozinha, seu foco, né? Tanto que eu agora estou querendo trabalhar com jogos, né? Estou querendo entrar para o Olha mercado de só. jogos. Porque, bom, venhamos e convenhamos, tem muito mais oportunidade em dólar. Vamos ser sinceros É aqui. verdade. Queremos dólar, não quero real, não. Então eu tô brincando com essa possibilidade, tanto como artista quanto quando produtora ou manager, né? Então eu tô estudando para isso já faz um ano, tô trabalhando com produtora também. E enfim, eu me perdi no meu raciocínio aqui. O TDAH pegou agora. Calma aí. De trabalho com pessoa física e se editora era Ah, o é, primeiro, né? meu cérebro foi embora, mas enfim. Aí, então, quando eu comecei a me expor mesmo, as empresas começaram a me achar. E aí foi quando eu consegui o primeiro ir linha com editora de didático, que pagou R$ 600. E eu falei, agora que a vida anda. Só que nisso eu comecei a conhecer muitos outros ilustradores de didático. E aí, quando eu conheci essa galera, foi quando eu comecei a conseguir mais cliente, porque eles começaram a me indicar. Né? Então, Carol, eu não posso pegar, você quer pegar? Eu fico, manda Olha. pra mãe. Então, começaram a me passar, as editoras foram sabendo quem eu era, porque editor. Gente, editora, mundo de editorial no Brasil é um ovo, né? Todo mundo se conhece. Então, quando uma editora gostou do meu trabalho, já indicou para fulano, aí fulano chama, e aí você fica pipocando. E aí ainda tive a sorte, no ano seguinte entrou o PNLD, né? Que para quem não sabe, o PNLD é o edital de plano do didático, tipo, Brasil inteiro, né? Então, todas as editoras entram nesse edital uma vez por ano para determinada faixa etária. Então agora a gente está no infantil, né? Então é um ano legal, é um ano que tem muito trabalho, tanto que as editoras estão chamando todo mundo, né? E ano de PNLD é o ano que você tem que aproveitar, fazer sua reserva de emergência, sabe? Ah, é Porque por ano então isso aí. Que é por doideira, cara. ano. Mas assim, durante o governo Bolsonaro, a gente teve um problema com o PNLD, ele teve um atraso aí, porque geralmente é um ciclo de 4 anos, né? Todo Sei. ano tem para tipos de faixas etárias diferentes. Aham. Então, a gente ficou uns 2 anos sem ter PNLD de verdade, né? Então, acabou que a gente ficou bem sem trabalho esses últimos 2 anos. Agora que o bagulho tá
pegando mesmo, que tá vindo bastante pedido e com um orçamento razoável, né? Porque quando tava sem PNLD, o orçamento era inexistente, né? Os caras Aham. queriam pagar um Guaraná pra você desenhar pra ele. Então, meio complicado. Mas basicamente foi isso. Eu fui aos pouquinhos conseguindo ir mais pro mercado com galera de CNPJ mesmo, empresa. Aham. Mas e ainda mais depois da inteligência artificial, eu vou ser bem sincera, eu tinha muito pedido de commission antes. Sempre Uhum. tinha, assim, uma vez por mês chegava um casal, ou Sei. faz o cachorro da minha mãe, sabe? Aquele Aham. negócio pra pagar umas continhas extra. Sumiu. Isso hoje em dia praticamente é inexistente. Porque hoje em dia a galera vai direto no ChatGPT e faz o que quer, né? Vou fazer o de Estúdio Ghibli, foda-se. Então, não tem mais esse serviço. Eu sei que tem um ou outro que consegue, né? Mas no meu caso acabou nem é mais o meu foco, né? Eu Sim. tô querendo essas coisas mais com empresa e eu tô querendo coisas tipo empresas gringas de jogos. Então, meu foco tá indo mais para esse caminho agora. Sei. Mas, que legal, cara. Eu só fiz trabalho pra livro didático uma vez, eu acho, em 2019. Foi o primeiro que eu fiz, assim, de tipo, de freela mesmo, né? Porque a maioria que eu pegava era encomenda, assim, tipo, É, de retrato e tal. E foi o primeiro também, foi de. Então quando você fala, aí eu lembro, tipo. Também, foi tipo, caraca, é muito dinheiro. E era tipo assim, não era muito dinheiro. é que você nunca ganhou antes, você fala, É, nossa, pô, cara, eu não vou é? cobrar 70, nossa, senhora. Agora vai. Quem que reclama? Quem falou que artista mora embaixo da ponte? Que É, mentira. caraca, nossa, velho. Mas, pô, e aí, tipo, a gente paga tanto por. Era tipo, várias. Era uma ilustração por página, alguma coisa assim. Eram tantas. Fechava um pacote, né? Precisa de essas ilustrações aqui. Nossa, e era muito legal, assim, tipo, fazer coisa pra didático, cara. Então, sempre que eu vejo alguém que trabalha com isso, eu fico, nossa, muito legal, né? Que foi como eu comecei. Tipo, hoje eu nem pego, assim, tipo, sei lá, foi coisa de passar um ano fazendo, né? Mas era muito legal os briefings, todo o cuidado que os diretores têm, assim, né? Com alguns temas também. Então, eu sempre acho muito bacana essa abordagem aí. E que bacana que você tá querendo ir pra games também. Vai ser outra aventura aí, né? É, Mas aí você pensa também em continuar com o que tu faz, assim? Ou tipo assim, deu certo games, só games agora. depende. Se eu conseguir um trampo fixo em games, fi, ganhando em dólares, esquece de mim. Em dólar, né? Virar a madrugada fazendo freela, não, vou ser patricinha gringa. Mas, assim, o que provavelmente pode rolar, mesmo se tiver um trampo fixo, é que eu queria muito começar a agenciar artistas aqui no Brasil e ajudar a galera. Porque, assim, uma das experiências que eu tive esses últimos anos foi trabalhar com agências internacionais, né? Então, eu trabalhei para Lemonade e trabalhei para Beehive. E, assim, tem algumas coisas que eu não concordo com a forma que eles tratam os artistas e eles lidam com contrato e contato com o cliente, né? Como é? E, e assim, eu acabei falando, pô, eu acho que eu consigo fazer isso melhor, né? Arrogante, né? Mas assim, não, mas não é nem por isso, é porque eu tenho bastante tempo, eu tive que aprender a ser muito independente para entrar nessa área. Eu acho que a Sei. maioria das pessoas, quando começa, tem que aprender isso, ou elas acabam focando só em estúdio por conta disso. Mas não, os estúdios brasileiros especificamente nunca foram muito o perfil antes da pandemia, né? Hoje em dia agora é um pouco mais legal, porque antes eu tinha que viajar para trabalhar todo dia e eu ficava, mano, eu tenho uma Cintiq em casa, por que eu tenho que ir pra puta que pariu para desenhar? Nossa. Sabe? Não tenho saco para isso. Então, eu acabei saindo dessa vibe de estúdio e aí aprendi a ser muito independente e prospectar. Eu, tipo, estudei tudo que eu podia e conversei com todo mundo para poder entender como prospectar e conseguir cliente. Então, hoje em dia, quando eu quero trabalhar com uma coisa, eu sei mais ou menos o caminho das pedras, sabe? Não é óbvio que assim, nossa, eu sei exatamente, vou conseguir um trabalho em um ano. Não é isso. Aham. Tanto que ir para games está sendo um estudo, eu estou fazendo consultoria, eu estou falando com várias produtoras da área, né? Também estou falando com artistas da área. Boa. Agora eu estou, por exemplo, fazendo a consultoria com uma recrutadora da Mainleaf, que é um estúdio de jogos aqui do Sei. Brasil, e para a gente poder, para eu entender melhor como que eu me deixo a minha versão profissional mais para games, né? Porque Sim.
minha imagem é toda editorial. Então a gente tem que trabalhar. Então, assim, é uma coisa que eu gosto de fazer e eu sei como começar, sabe? Qual é o primeiro passo. Então eu quero ajudar os outros a fazerem isso também. Então, tipo, eu quero muito abrir uma agência, eu já tenho sócias aí pensando, tipo, já quase rolou uma vez com a Paula Cruz, né? Eu, a Paula Olha, Cruz rapaz. e ai, puta que pariu. Nossa, que sacanagem. Muito, muito querida. E eu simplesmente tô tipo, ah, cadê o nome na minha cabeça? E ela tá vendo É a live Lila, aí. Lila. Nossa, Lila. Caralho, velho. Por meio segundo esqueci o nome da Lila. Perdão, Lila, te amo. Me deu um branco que ficava Lina. Eu falo, não é Lina. Desculpa. Mas então, foi eu, a Lila e a Paula Cruz. A gente quase abriu. A gente tava para abrir o CNPJ, só que teve alguns problemas, assim, financeiros, especificamente, porque eu era MEI, então não dava para fazer uma sociedade. Sei. Tinha que ser IE. Então a gente acabou deixando para lá e meio que esse projeto ficou para lá e não rolou. Aí agora eu tô falando com a Isabela Renata, que é uma amiga querida, e ela trabalha com estúdio de jogos de games, né? E aí a gente tá conversando para começar a montar uma agência e realmente ajudar a galera brasileira a prospectar e talvez se inscrever para o mercado internacional, então estudar um pouco mais de prospecção internacional para poder fazer isso também, Olha né? Mas só. para fazer isso precisa de money, então eu quero ganhar bom também, então tem que. Olha, eu apoio. E tipo. Nossa, eu já tava com a pergunta aqui. Assim, dessa parte de prospecção, você também passa isso no teu curso, né? Que você tá fazendo uma mentoria. Você faz cursos soltos também, né? Mas agora você tá fazendo uma mentoria, né? Eu tenho a mentoria, ela é tipo mentoria barra curso. Ela tem os dois lados, é uma Hannah Montana, melhor dos dois mundos. Porque assim, a brisa é o seguinte: a gente tem aula teórica, então vai ter aula de prospecção, tem aula que tipos de cliente que você vai procurar quando está falando do mercado editorial, como eles funcionam, como que é a negociação com essa galera, como monta orçamento. Eu dou toda, tipo, é realmente uma introdução de tipo como que eu vou ser um profissional no mercado de editorial, de ilustração editorial, né? Focado no infantil, então livros infantis e didáticos. Aham. E só que fora das aulas, eu faço um atendimento especial para cada aluno, de acordo com as atividades que eles têm que entregar. Então, não é uma correção besta, sabe? Tipo, melhora isso e segue a vida. Não, eu Sei. vou lá, eu pego o desenho do aluno, eu sento, desenho por cima, explico, falo, se você estudar um pouquinho mais isso, pode ser que melhore. Se você quiser mandar para mim como que tá esse estúdio, ótimo, esse estudo para poder, para ver se para ver se tá melhorando, se tem alguma coisa que você tem que prestar atenção. Então, eu vou dando feedbacks bem personalizados para cada aluno e vou acompanhando eles de pertinho enquanto a gente está com a mentoria rolando, né? Além da mentoria, que agora está com as inscrições abertas, gente, venham, tá lá Olha no aí. carolza.art/mentoria, que a gente tem site que a gente é chique. Né, a Thay, que é uma amiga muito querida, ela está trabalhando comigo na mentoria também. Né? Ela é lá do Art Revide, a Thay, eu conheci ela pelo Art Revide, ela é Olha só. monitora. Ela é monitora do Art Revide, inclusive terei curso no Art Revide no final do ano, fiquem aí de zóio. Tá com tudo, tu, hein? A Tá. gente brinca que é Barbie. O burnout vem como? Na cara, né? Mas Cara. 1 milhão de projetos ao mesmo tempo. Mas então, assim, é por isso que eu contratei a Thay, inclusive, para mentoria, porque eu vou ficar louca tendo que lidar com 50 coisas ao mesmo tempo. Porque, além de tudo isso, além de trabalhar com os didáticos, né, que agora a gente está em ano de PNLD, então, Aham. muito trabalho. A editora todo dia mandando e-mail. Tem também, só que as editoras têm uma questão que eu acho muito importante falar para quem está pensando para o mercado editorial, é que, cara, você tem que ter uma organização financeira muito boa. Porque, primeiro que demora para ter esses anos bons de PNLD. Segundo que agora as editoras estão com uma política, já existia algo assim, só que era menos tempo. Agora tá pior. Então, assim, você leva, tipo, 3 meses no mínimo para receber. Caramba. Então, assim, você tá Nossa. trabalhando um mês inteiro, você não consegue fazer mais nada e você só vai receber daqui a 3 meses. Então, é um negócio, tipo, não dá para ficar só neles, a não ser que você tenha um bom dinheiro reservado para esses 3 meses, aí você trabalha com eles, você recebe daqui a 3 meses, só que no outro mês você já tá trabalhando, então nos próximos 3 meses você tem, entendeu? Tipo, um Aham. negócio assim, você vai juntando pra meio que ir funcionando, até dar, né? Tenho muito amigo que trabalha com didático porque guarda, né? Faz assim, não vou torrar, vou guardar aqui,
Mas eu tive alguns imprevistos no final do ano passado que acabou que eu acabei com a minha reserva de emergência. Então, Ave Maria. ai, gente, deu tudo errado. Se a gente for falar disso, é mais 3 horas de live, porque sabe quando todas as coisas possíveis podem acontecer com uma pessoa de uma vez? Foi o que aconteceu no ano passado, mas tudo bem. Sei como é. Tanto que eu tô aqui na casa do meu pai, eu morava sozinha, tô aqui de volta. Tamo de volta, Mas né? tá tudo bem, faz parte da vida, altos e baixos. É isso aí. Quem sabe até ano que vem estamos ganhando dólar. E Vai aí, estar no altão. como assim, rico? Mas aí acaba tendo que eu tenho que fazer mais coisas. E como eu gosto muito de dar aula, estou dando aula, mas uma das coisas que eu estava falando que eu quero muito fazer é produção, né? E a produção, ela tem muito a ver com o agenciamento. Eles dois andam muito juntos, porque além de você ajudar em questão em prospecção e tudo que quer lá, você consegue fazer o projeto, você consegue administrar um projeto, né? Então, fazer ele acontecer, organizar, falar, olha, a gente precisa disso para fazer isso acontecer. É muito legal. Como eu sempre fui muito independente, eu sempre tive que fazer isso sozinha. Então, agora, trabalhando como produtora, né, eu estou produzindo um curta animado pela Lei Paulo Gustavo aqui em São Paulo, o Mofo. Eu estou trabalhando como produtora de linha e assistente de produção executiva. E aí, assim, é mais um empreguinho aí para a lista de emprego. Mas eu tô trabalhando, né, e tô fazendo, a gente vai lançar o curta provavelmente mês que vem, já tá pronto, a gente já tá na parte de composição, né, já tá toda a animação feita e tal. E então eu tô fazendo um pouquinho de tudo para poder, além de guardar esse dinheirinho enquanto não me pagam dos didáticos, né, eu vou conseguindo construir pontos aí porque o meu objetivo final, que é realmente ter uma agência legal que ajuda todo mundo, e a agência tem seus próprios cursos. Então tem toda uma brincadeira que é para construir isso. Ai, que legal, cara. E vai dar certo. É tipo a Barbie, né? Tipo, 50... Sim, Barbie mil profissões. 50 profissões aí. Cara, mas... E você é todo organizado, né? Tipo... Eu lembro das postagens lá que você fazia e tal. E quando eu vi que você começou a falar de produção, assim, nossa, que legal. Eu também acho muito bacana, assim, que às vezes é um trabalho que é invisível, né, cara? Tipo, por exemplo, sei lá, uma ilustração, assim. Você terminou a ilustração, tá ali. Você tá vendo, né? Mas com um trabalho. Esses trabalhos de gestão, né? Ali, produtor, um manager, sei lá, um diretor, alguma coisa. É um trabalho invisível, né? Então, às vezes, você tá fazendo muita coisa que parece que não fez nada, né? Tipo, você tá cansado, mas tipo, nossa, parece que eu não fiz nada, mas não. 50 reunião por dia pra resolver BO. E, ai meu Deus, faltou uma cena, tem que chamar o animador que saiu faz 3 meses porque ele esqueceu de animar uma cena e ninguém percebeu, sabe? Um negócio assim. É bem loucura, mas eu tô aprendendo muito fazendo produção. Porque, assim, eu achei muito, muito fofo você me chamar de organizada. Minha psicóloga discorda, mas tudo bem. Estou trabalhando em ser mais. Pelo que dá pra ver, pelo menos, né? Tipo, não repara a bagunça. Não, é que eu tô tentando encontrar um equilíbrio, sabe? Exatamente pra não ter burnoutzinhos, que já rolou um burnout aqui, né? Já rolou. Padrão né? já, né? Padrão da indústria. Você ganha um salário e burnout junto já, o benefício. O benefício é a psicóloga que você vai ter que pagar depois. Mas é um negócio assim, tipo, é um trabalho que você ajuda muitas pessoas, mesmo sendo uma coisa meio invisível, você está ajudando muita gente a fazer o negócio acontecer. E você percebe que se você não está lá fazendo aquilo, as pessoas não vão entregar o que precisa ser entregue, né? E para mim está sendo uma experiência muito nova, porque quando eu trabalhava só como ilustradora freelance, era muito tipo, beleza, eu tenho que entregar isso, para mim era muito tranquilo, eu vou entregar isso. Só que nem sempre todo mundo funciona desse jeito. E aí é uma loucura quando você começa a perceber que cada artista vai ter um jeito de produzir, um jeito de pensar. E o trabalho do produtor é meio que conciliar isso com o cronograma do projeto e os outros animadores. E também é um trabalho muito de tipo diplomata também, né? Porque às vezes o diretor quer matar o fulano, e aí o fulano quer mandar o outro tomar no cu, e você tem que ficar assim, calma, todo mundo, sem morte. Todo mundo bem, vamos lá, todo mundo põe a camiseta da amizade, se abraça. Então tem esse lado também, a parte administrativa. Mas eu acabo gostando, sabe? Eu acho que trabalhar tantos anos assim com arte
e aquele tem uma parte que é muito desgastante, né? Que é assim, você segue o briefing certinho, aí aprova um rascunho, você tá tipo, nossa, tranquilo, vamos finalizar. Você finaliza, aí mandam para uma pessoa nada a ver e vem uma porrada de alterações, você tem que fazer uma porrada de coisa de novo, você fala, puta que pariu, vai se sentindo feita de idiota, ou você pega algum cliente meio pau no cu, perdão, eu tô falando muito palavrão, desculpa, pessoas. Não tem. Não tem filtro. Então tá bom. Mas assim, a gente pega. Eu já peguei editor que quis fazer uns abusos psicológicos, sabe? Sei. Acontece, faz parte, assim. Sempre tem um pau no cu no caminho, né? E eu falo também que arte é muito mais fácil de você ficar desgastado, porque a gente, como artista, a gente tem muito uma identidade com o nosso trabalho. É muito diferente de quando você está sendo produtor, você está preenchendo umas planilhas. Quer queira ou não queira, ele não tá falando tanto de quem você é. Você só tá preenchendo uma planilha. É o seu profissional ali. Quando você é artista, mesmo que você esteja fazendo um negócio meio que no automático, né? É tipo, tá bom, esse é o processo, vou fazer lá. Sempre vai ter um pouquinho do que você é. E quando alguém critica aquilo, mesmo que a gente evite, às vezes pega no nosso ego, né? Dá uma dorzinha, você faz, filha da puta, Leva, falando. né? Leva. É uma parte de você ali, né, cara? Então, Você até tá. dando aula, eu percebo os alunos, às vezes eu tento ser mais carinhosa possível na hora de dar um feedback, porque eu sei que não é que a pessoa, é tipo assim, a pessoa tá pondo tudo que ela tem ali para me mostrar, e quando você critica, você tem que ser delicado para a pessoa não achar que você está falando dela, Sim. né? Então, é isso que que me desgastou bastante também com trabalhar com ilustração, que sempre era, sabe, um editor chegou a falar incompetente, porque não gostou do brush que eu usei para fazer rascunho. Eu, cara, Caraca. que legal! Então, essas coisas me deixaram meio com da cabeça, né? Então, poder sair um pouco da cabeça de o que é ser um artista e trabalhar mais com a pessoa que está lidando com o artista, para mim tem sido muito legal, porque eu sei como o artista funciona e como ele pensa, mesmo tendo suas diferenças e tal. Uhum. Mas eu sei um pouco melhor como comunicar com essa pessoa, porque faz anos que eu convivo só com artista praticamente, né? Eu cresci com os artistas na escolinha, fui dar aula para criança artista, depois fui para faculdade de animação, que só tinha artista, fui para estúdio, e, enfim, então eu nunca saí dessa bolha artística praticamente, né? E então eu entendo muito bem como a cabeça da galera funciona. E tá trabalhando num projeto de audiovisual tem sido até muito legal para mim, porque eu tô reencontrando muitos colegas que fazia muito tempo que eu não trabalhava, É que porque eu legal. saí da área de animação, né? Uhum. Eu trabalhei um ano, uns 6 meses na Split, né, em 2019, como animadora cutout mesmo. Nossa, Fiz olha. o e-boom lá do Cartoon Network do Boomerang, que, muito bonitinho, gente, depois procurem, tem na HBO Max. E assim, eu fiz pra descobrir que eu odeio animar mesmo. E, tipo, pra ter certeza. Você vai até Outra o parte, fim, né? eu sou assim, eu tô sendo preguiçosa. Eu não gosto porque eu não entendi direito como funciona. Não tem nada a ver, só porque é chato pra caralho mesmo. É tipo renderizar. Eu acho os trabalhos do Luca lindo. Seu trabalho é maravilhoso. A renderização que você faz, maravilhoso. Pede pra fazer isso. É mó Você é louco. legal, pô. E ficar pintando. Eu falo, não, minhas texturinhas, meus brushes de textura, vral. Pronto, já tem sombra. Muito mais rápido. É que eu não tenho paciência. Eu gosto de criar. A hora de finalizar, Então, chegamos já então no ponto aqui. puta que pariu, tem que ficar lambendo esse desenho. Puta, aí me cansa. E aí, se pedir alteração, você renderizou horas daquela porra, você vai ter que renderizar. É. Nossa senhora, a chance de eu perder a minha noção do perigo e mandar um cliente tomar no cu numa dessa é muito fácil. Então, É top. Tem prefiro encomenda de organizar. retratos, foi massa. Imagina. Ainda mais com PF, né? A pessoa não entende o processo e vai pedir. Cara, nossa. E com casal ainda, sabe? Uhum. Nossa, olha. Outros tempos, assim. Hoje em dia, uns anos atrás, antes, né, do negócio do chat GPT que eu tava falando, quando chegava Dia dos Namorados, cara, meu Instagram era Cara, um bom. Sim. inferno de gente mandando mensagem. Fala, puta, Maio, vou ganhar um dinheiro da porra pra Ju. Puta delícia. Era o tempo de fazer a reserva, né, cara? Ou era Nossa, o 13º bombava. Sim. adiantado, né? Você tinha que aproveitar o mês de maio, porque junho todo mundo tá entregando desenho pro namorado. Era ótimo. Olha, e Maldito. eu tenho várias histórias dessas de desenho de casal, viu? Cara, tem uma que eu tava pegando muita encomenda e aí meu computador queimou, velho.
Tipo assim, o Bom. tempo que fosse chegar ainda, as peças e tal, já, já tinha passado o Dia dos Namorados, né? Aí eu falei assim, olha, eu não tô com PC. Você- tudo bem se for no tradicional, porque tipo assim, eu fazia umas aquarelas digitais, sabe? Aí tipo, Sei, e sei. tal. Aí eu não, eu faço com aquarela de verdade. Seria até mais caro pra mim, né? Mas tipo assim, pá, eu não ia deixar de entregar pra pessoa. Cara, é um monte assim que eu fiz no, no tradicional, foi bem legal. Também tem história de. Nossa, é treta mesmo fazer aquarela. Ai, É, a gente se vira, né? Tipo assim, é porque eu já sabia fazer também, eu não tive que aprender, mas, pô, sim, sim. é bom, né? Que aí você não. Pô, imagina, às vezes você tá ali, tipo, você nem imagina, né? Você tá fazendo um monte de encomenda ali, tá. E aí teu PC, pum! Então você. Ah, menina, já, a minha que desistiu com 30 prazo pro dia seguinte. Eu falei, ah, como assim? Ai, Quando que ele pai delícia. quebrou ela, ele foi trocar ela de lugar, aí eu fui ligar e tava tudo preto. Eu falei, o que que tá acontecendo? Esse dia eu quase infartei. E aí Mas ligou. não, não ligou, não. Ela tá quebrada, não teve conserto. E aí, o meu pai e minha mãe são professores de português e eles dão muita aula online. Então, antes mesmo de eu conseguir comprar minha primeira Cintiq, que foi trabalhando com a filha da puta, eles tinham aquela bem velhinha, sabe? A Ô, 13H. louco. Aí chega. Deu uma. É, mas ele usa até hoje, ele dá aula com aquilo, né? Ele Caraca. corrige exercício com Cintiq. Eu sempre falei, vocês são muito metidos Olha. pra ter Cintiq pra corrigir lição de casa. Bem pra frentex, hein? É, mas antes mesmo de eu pensar em ter uma Cintiq, ele já tinha comprado. Eu fiquei tipo, gente. Olha só. Mas aí ele quebrou minha Cintiq e falou: você vai emprestar a sua, até eu conseguir outra. E assim, mas eu consegui rápido, porque eu tenho um amigo, o Rai, e ele mora aqui no ABC, né? Ele mora em São Bernardo. E ele falou: Aham. amiga, tô com uma parada aqui. Não Olha tô aí. usando pra nada. Eu comprei uma. Acho que ele comprou a Ruion, não sei. E falou: você quer? Eu faço num precinho pra você. Olha. Bicho, nem pensei duas vezes, falei, dá isso aqui. Porque a Cintiq nova tá o preço de um Corsa, né? Eu falei... E assim, tem um negócio, quem já teve Cintiq sabe que, tipo, é diferente mexer numa Cintiq. É. Ela é mais sensível, Ah, é? bem mais. Você agora tá com a Ruion, então. Não, eu estou com a Cintiq velha dele. Ah, Ah, tá. Que a Ruion, É a que ela Ruion tem um atraso ali, né, cara? Uma tela muito é. grossa, né? Eu acho, assim. hum, é, Paralaxe, eu, ali, é meio esquisito. eu tenho preconceito com a Ruion depois que deu aquela merda que as telas ficaram tudo magenta. Não sei se lembra, uns anos Ah, atrás. eu vi isso aí. Comprado. Eu vi isso aí. Toda, né? A tela inteira, assim. Tem esse probleminha. Então, aí hoje em dia eu falo, se der ruim, se eu precisar de novo e não tiver condição de uma Cintiq, porque isso aqui foi sorte. Pensa na sorte que eu dei. Que ele falou, nem quero mais. Ele fez por 2.500 pra mim. Eu falei, Olha só. É de graça, quase. gente, pelo amor de Deus, uma usada tá tipo 7.000, ele me vendo por Tá doido, 2.500. velho. Eu falei, nossa senhora, Deus tire da outra. Eu consegui ainda, eu tinha 13 Pro, agora eu tenho 16 Pro. Nossa, se eu trocar de Ela, tablet, eu volto pra mesinha normal, cara. Eu você não uso, gosta mais da não mesinha? uso mais display, não, velho. Minha cervical Jura? foi embora. Mas você sabe que o que me ajuda é que eu tenho um braço mecânico aqui. Quer ver? Deixa eu. Ui, Brau. Aí ela não fica. Eu Ah, não tenho que ficar deitada para desenhar. olha só. Ela fica retinha assim, e aí eu desenho assim, ó. Chururu. E aí Não dá não, mais dor não, na não sai, não? Tipo assim, ela não vai se mexendo enquanto você tá desenhando aí do. durinha aqui, ó. E eu vou parar, fico aqui 8 horas seguidas desenhando. Aqui, aí tem todo o aparelho, tipo, esse travesseiro velho pod que tem aqui nas minhas costas, ele me ajuda a ficar reta, sentada mais na beirada da cadeira, né? Sei. Porque a gente acaba fazendo isso desenhando, você não consegue ficar lá atrás para conseguir chegar na tela. E Aham. isso fode as minhas costas. Aí eu tenho ele e eu tenho uma telinha que é para fazer a lombar, sabe? Aí eu Sei. ponho a telinha do lombar, o meu travesseirão, e aí eu fico, ó, Todo, retinha. todo um setup aí. Eu tive que fazer meus. Porque eu nunca gostei de desenhar na mesinha. Eu achava um saco. Aham. Porque o negócio de desenhar embaixo, olhar para cima, eu nunca consegui criar coordenação. Então, antes de eu comprar a Cintiq, eu só pintava na tablet. Rascunhar, eu sempre rascunhava no caderno. Ah. Então, eu queria muito uma display. Eu era obcecada por ter uma display. Antes de ter Ruion, essas coisas, eu tinha Cintiq, Aham. né? E era muito caro. Eu consegui a minha em 2018, quando a falecida Finac estava falindo e ela estava com desconto, porque eles tinham que vender todo o estoque, né? Que eles tinham falido.
Eu quero E essa aí eu... FINAC aí. Hã? Quero essa FINAC. Não, a FINAC era tipo uma livraria na Paulista. Ah, tá. Aí, ó, temos saudosistas da FINAC. E Ah, lá tá. era muito legal. Você tava andando na Paulista, calor do caralho, você entrava lá pra ficar geladinho e pra ficar vendo coisa legal, porque tinha de tudo, assim, um monte de coisa de cultura pop e Ai, que tecnologia. legal. Era muito legal a FINAC. Só que aí eles faliram. E aí nessa semana que eles faliram, eu tinha fechado um contrato com a Pfizer. Olha, Olha muito antes só. da. Eu consegui meu primeiro e único trabalho de publicidade, que eles tinham. Eles têm até hoje isso, que é um evento que chama Casa Rosa, que é do Outubro Rosa. Então, eles pegaram uma casa lá perto da Paulista, pintaram tudo de rosa, e aí tinha oficinas para pacientes com câncer de mama. Olha só Então, que legal. eu participava das oficinas desenhando os pacientes. Então, não tinha iPad, não tinha nada, né? Você não tinha Cintiq, imagina um iPad. Então, eles me imprimiram várias folhinhas para mim, com uma gramatura maiorzinha, Aham. colocavam lá o nominho do logo, né, do evento, e eu comprei um lápis rosa profissional, assim, não lembro qual que era a marca, mas era um lápis de pintura bem bom, assim, daqueles que você fala, nossa, é tipo pintar com, sei lá, o bagulho derrete de tão bom que é. Sei. E aí eu pegava, né, começo da aula, eu tirava foto de todas as pacientes, uma por uma, assim, e ia desenhando enquanto elas estavam aprendendo as coisinhas, né? Então eu Olha só. desenhava todo mundo, e no final eles fizeram um mural com todos os desenhos, e aí as pacientes podiam voltar para pegar o mural, então Aham. foi bem legal. E aí foi a primeira vez que eu ganhei bem também, né? Tipo, e eu ainda cobrei barato, porque eu não sabia como cobrar publicidade na época, né? Aham. Então, para mim foi muito dinheiro, e aí eu aí juntou com a FINAC falindo, eu fui olhar os preços, a Cintiq custava na época uma nova R$ 12.000, na Nossa FINAC senhora. estava 5. Venha, eu comprei na mesma hora. E aí foi minha primeira Cintiqzinha, minha 13 Pro. Caraca, velho. Foi na cagada. Sempre quis usar Cintiq. Eu nunca Ai, é rolou, muito não. bom. É muito bom. Consegui E agora a com a Pro é Ruiva. muito melhor. Você tá com É, a Rui. tô com a Ruiva. É o que temos, né? Às vezes a Aparecida tá gostando também. Tem uma marca que eu tenho interesse, chinesa também, que é a Gamon. Ah, Que já eles sei qual é. falam que é muito bom. Eu nunca testei, mas dizem que é melhor. E aí, não sei, às vezes vale a pena, porque o preço é bem melhor que a Cintiq, né? Se tiver um dinheiro de Corsa sobrando aí pra você comprar um, vai. Cara, doideira, né? Eu acho que a primeira vez que eu vi o preço da Cintiq, que é isso, cara? Um carro, velho. Mas Tem que no mínimo eles parecem, desenhar bem, né, velho? parece que eles vão na tabela FIPE, assim, pra poder ver quanto que É, eles vão cobrar esse caraca, ano. velho. Era Peraí, muito. mudou o ano, vamos ver a tabela FIPE aqui. Quanto que tá o Nossa, Corsinha? velho. Aí, Ah, tipo, então é. aí tu pega uma Cintiq pra fazer frila de R$ 100, tá ligado? Vai tomar no cu, né, meu? Não dá. Então, hoje eu falo para os meus colegas assim, eu fico, gente, vocês gastaram dinheiro para comprar computador, iPad, comprar display e os caras é 4, e você vai querer aceitar ícone por R$ 50? Eu mando enfiar no cu, com todo respeito, obviamente, toda profissionalzinha, bonitinha. Então, esse valor eu não trabalho. Mas assim, não vou pegar, não tem condição, cara, não paga conta, 50 pila hoje tá mais. É melhor pegar de graça, tá ligado? Já, pronto. Te dou Ah, não aqui. vale a pena ligar o computador, Saca? entendeu? Eu não vou ligar meu computador para um trabalho Pô, de 50 conto. é uma profissão muito ingrata, tá ligado? Nossa Senhora, e tem muito, né? Eu sempre venho um abençoado, assim. Ah, uma coisa que fica a dica para todo mundo, gente. Vocês têm que tratar um preço que seria alto para uma pessoa normal. Você fala como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo. Ai, olha, tipo assim, eu fui cobrar um negócio esses dias e eu fiquei, para você, eu não vou fazer o reajuste, então a gente vai ficar com o valor normal de 750 a ilustração. E assim, 750 para uma pessoa, tipo, que não tá acostumado, a pessoa fica tipo, puta que pariu. Só que é um jeito de eu conseguir já fechar meu trabalho assim, tipo, agindo como se fosse o preço mais normal do mundo. Porque aí a pessoa não falar, essa é louca, eu vou pegar alguém mais iniciante que vai cobrar 30 conto. Que acontece, né? Na real, é o que acontece. E aí depois Mas, volta, né? claro, fica uma merda. Por R$ 30 você não vai estar animado pra fazer bagulho, você vai fazer com a sua bunda, essa é a verdade. Nossa, já teve. Você falou disso aí de a pessoa fazer com alguém mais barato. E já recebi um filho assim, passei meu valor. E aí, não. Aí foram fazer com outro artista. Aí depois, você tu acredita que o cliente teve a audácia de voltar assim, tipo, olha, o artista fez assim, você pode dar uns feedbacks e tal, vai.
Consultoria? De, Agora, porra, é, que é de, isso? de graça, saca? Tá, é tanto. Ah, não, mas, tipo, são umas dicas, assim, tipo, caraca. Puta, Não, tá esse ligado? cara foi forgado, hein? Esse cara, tipo, zero vergonha na cara. Foi, viu, velho? Fiquei, caraca. Tipo, nem respondi, sabe? Tipo, só, vai, velho. Senão, Pelo amor de Deus, não vale, não vale o peito. É foda, né, velho? Porra, tipo, beleza, ninguém é obrigado, né? Tipo, beleza, Uhum. e você, tipo, assim, nem foi grosseiro nem nada, tipo assim, olha, não, tá muito caro. Tipo, não, eu vou. Tá fora do meu orçamento e tal. Beleza, aí trouxe, ó, o cara cobrou tanto, você pode dar um feedback aqui, ó. O Mano, é pessoal, muito fofo. a galera tá em outro universo, né, cara? O povo vive no mundo de Alice, né? Que é puta que pariu. Não, você é louco. Teve uma vez, teve um que quis me humilhar. Que foi assim, eles pediram Padrão ele. pediram minha tabelinha de didático. Isso faz uns anos, já foi antes da pandemia, inclusive. E aí eu fiz uma tabelinha e ainda não era caro, tá? Porque eu não sabia cobrar direito ainda pra didático. Eu fui pegar didático mesmo em 2020. Antes eu tinha feito uns negócios perdidos. Então, eu cobrei um valor bem até abaixo do que normalmente a galera cobra. Mandei pro cara e ele teve a audácia de me responder, falando: Olha, estou respondendo para poder te ajudar, tá? Mas assim, esses valores não são de mercado, ninguém vai pagar para você isso. Ninguém cobra isso. É um absurdo você estar cobrando isso de mim. Mas fica a dica, tá? Eu fiquei tipo, Fica a não é dica. possível. Eu nem respondi. Que esquisita essa resposta, né? Tipo, que eu quero dizer com isso? Vai se fuder. Eu ainda tava cobrando barato. Eu descobri depois que eu tava cobrando super barato. Na hora eu fiquei meio confusa. Eu falei, uai, acho que é o preço normal. Uai, as outras editoras pagou. Por que esse moço tá achando ruim? Uai. E calote, você já levou já, hein? Cara, eu dei a sorte de não levar. Eu acho que é porque eu sou chata. Privilegiado, hein? Não, eu dei muita sorte de não levar calote. O máximo que aconteceu foi eu desistir de um trabalho. Que o cliente me irritou. Aí eu falei, enfia no cu. Porque eu tava no começo do processo, era para um livro infantil e tava fazendo a criação do personagem para ela provar e eu comecei a fazer os desenhos do miolo. Me chamaram em dezembro, só foi pedir para começar de fato. Tipo, porque ficava me enrolando. Eu assim, gente, vocês têm que confirmar a data? Porque eu não posso ficar disponível para vocês sem estar recebendo, né? Aham. Enrolaram até julho do ano seguinte. Aí Nossa. eu fiz o rascunho dos personagens, mandei. Levou quase um mês para me responder com um pedido de alteração bobo. Tipo, ai, muda o olho. Eu, tá bom. Peguei, mudei o olho, mandei. Mas 2 semanas ela pegou e falou: não é esse estilo que eu quero. Eu quero um estilo. E mandou um desenho que tinha nada a ver com o meu trabalho. Aí eu falei, mano, essa pessoa tá me fazendo de palhaça. E assim, era ganhar um dinheirinho legal, eram uns 15 mil reais aquele livrinho. Mas assim, a pessoa tá me fazendo de palhaça por mais de um ano. Agora vem falar, ela que me chamou, ela que escolheu o meu estilo, porque eu tava na agência ainda, né? Aham. Ela falou que era essa ilustradora, eu gostei do estilo dela. Aí, Faz cara, diferente. aí ela pega e fala que não quer. Aí eu falei, não, 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 não. Falei, ó, eu tô saindo da agência e tô saindo desse projeto, pode me tirar, que não dá. Caraca. Porque eu Não vale, precisava dos. né, cara? Não vale, velho. Não Não. vale. Eu falei, eu já tava tendo muito. Sabe, eu vim de uma leva de cliente pau no cu, de 2023 pra cá, que assim, chegou num ponto que eu falei, não, eu não vou mais me humilhar por gente bosta. Foda-se, agora eu só pego os clientes da hora. Então, eu. 2016 você falou, foi? Não, 2023, Ah, 2023, 2023. Caraca, foi até recente então. 2022. Acho que eu tava de boa lá, Até vivendo minha ontem. tava bem. Aí do nada começou o querido que me chamou de incompetente, aí ainda errou meu pagamento, demorou para me pagar, me fudeu um mês lá que eu tive que vender as carcinhas para conseguir pagar as contas. Aí veio um outro cliente que no começo era mil maravilhas, pagava adiantado, não sei o que lá. E aí eles começaram a enrolar, e eu não podia pegar nenhum trabalho, porque quando eles pediam coisa era tipo, eu não podia fazer mais nada, eu tinha que fazer para eles, que era muito trampo. Nossa. E só que eles me enrolaram tanto e não me pagaram mais nada. Tipo, eles não estavam me devendo nada, mas eles me enrolaram e para continuar o trabalho e eu fiquei tipo num mês que eu ficava assim, eu vou, não vou, pego outra coisa, eu não pego, sabe? E aí esse mês fez um rombo no meu orçamento absurdo. Isso é absurdo. E aí foi quando eu tive que pegar dinheiro emprestado e não conseguia mais pagar, e aí eu vim pra casa do meu pai. Foi Aham. basicamente porque foram muitos clientes assim me ferrando, sabe? Então hoje em dia eu sinto o cheiro da merda
Dá pra Eu já ver de tô longe, jogando, né? você sente, tipo, você fala, nossa, podre, aí joga fora. Porque não dá. Eu já sofri trauma o suficiente. Tem hora que nem o maior desespero pra pagar uma conta vale a pena pra passar com esses perrengues, não. Porque É, você é louco. cara, você. Nossa, o que. O pessoal não leva, né? Tipo, só pensa no dinheiro, assim, acaba. Uhum, Tem uns pontos que, tipo, não. São coisas irreversíveis, assim, eu diria, né? Você não uhum. vai, cara. Você vai perder tua paz num nível de, tipo, ai, né? Nem tipo, ai, vou ter que dormir tarde, sabe? Tipo, ter que vir à noite. Pô, só isso Então, era quando de era só boa. meia-noite, É, suave. ai, pô, é Quando pra amanhã isso aqui, é beleza, mas tipo, não, cara, tem uns que são. Nossa, você chegou a devolver já dinheiro? Eu já cheguei já, cara, a devolver. já. E nem foi a cliente, Eu e nem foi tô. cliente, tá? Foi pra outro artista. Ui. A gente não vai entrar em detalhes porque fofoquinha em live é sacanagem, mas teve um que quis me meter. A gente pode até chamar isso de calote, se for o caso, porque eu comecei o processo Caraca. e depois me fizeram pagar de volta. E Nó. fui bem, eu não falo mais com a Mas não tu que quis, a pessoa pediu dinheiro de volta. É, ela pediu dinheiro de volta e. Pô. Mas assim, foi meio que tipo. Ela. Depois a pessoa. Porque a gente teve uma discussão, todo um drama. Eu não tive, ela quis. E aí eu fiquei, tá. Que eu falei, você quer o dinheiro de volta? Eu não tenho. Usei pra pagar o aluguel. Tem que esperar. Gastei. Ela, a pessoa tinha me passado o trabalho porque eu tava sem grana Aham. pra me ajudar. Aí a pessoa pega e fala: não, não precisa mais, eu fiz tudo antes, me devolve os 800 contos. Eu fiquei assim, como assim? Que Você não me 800. responde, você não me responde faz um mês. Você quer de volta o Ah, quê? ô louco, então tem mais coisa aí no. Foi bem dramático. Depois a pessoa veio pedir desculpa, mas eu mandei ela enfiar no cu os 800 e ela. Então, enfim, né? Mas rolou isso. Mas com o cliente mesmo, e tanto inclusive o cliente que me enrolou por um tempo, deu uma treta exatamente porque eu não deixei eles me darem um golpe, Olha só, rapaz. que eu fiz eles pagarem tudo adiantado. E aí eles começaram a me enrolar, né? Então eu parei de dar prioridade para eles. Eu falei, ó, vocês não estão me respondendo, eu vou continuar trabalhando. Fiquei um mês esperando eles, foi coisa pra caralho. Eu até me arrependo de ter ficado um mês esperando eles, eu não devia ter ficado esperando. E aí ela tava puta que ela me pagou adiantada e eu tava demorando pra entregar. E eu fiquei, mano, parceiro, você sumiu? Porque assim, é um mês sem eu trabalhar. Pensa que foi outubro esse mês. Eles só foram me chamar pra continuar final de novembro. Então, Nossa. tipo, filho, o bonde andou, não tem o que fazer. Você quer mais, você paga extra. Aí ficaram putos, eu não fiz também, e foi isso. Né? Então, eu acho que eu só não sofri calote mesmo por causa desse tipo de coisa, assim, que eu sempre fui bem chata na hora do pagamento. Eu acho que eu aprendi com minha mãe é de Capricórnio, então eu aprendi desde cedo a ser insuportável. Ficar, não, você vai pagar. Não quer saber? Não tem essa, não. Porque mó chatão, né, cara? Ficar cobrando assim, putz, odeio, velho. É coisa chata, velho. Mas às vezes Ó, a não. gente ganhou algum prêmiozinho aí, metade de seguidores E eu 280. acho que o pessoal se inscreveu aqui. Foi pra Olha, 280, olha só. muito Muita que gente, bem. né? Eu acho. Estava. Muito que Acho que bem. tava. Ó, foi muita gente. E. Caraca, velho. Calote. Mas, pô, mas que bacana. Tipo, que eu tomei alguns, assim, até aprender. Puta. Né? Até aprender, tipo, não, só cobra antes, assim, né? É. Que antes eu fazia. O que é que eu fazia? Tipo, a pessoa fechava comigo, ó, vou fazer o rascunho. Hum, Aí você dá o ok, eu finalizo, te mostro, aí você. Massa, gostei. Aí você me paga, aí eu te entrego, entendeu? uhum. Ixi, mas numa dessa o que eu fiquei de encomenda de retrato ainda, se fosse algum personagem, alguma coisa assim, que eu não. Né? Você pode. Coisa que você não pode nem postar. Tipo, eu vou fazer o que, cara, com a foto desse casal? Tá? Então, isso que é triste, Saca? né? Não dá nem pra usar depois. É, vou botar portfólio, caloteiro aqui, velho. Eu E. colocar a marca assim, clientes não bem-vindos, o É, caloteiro, e o mano, desenho dele. sério, velho. Tipo assim, pô, bicho. Sério, mas ixi, demais. Eu fui mudando, sabe? Que eu também fui Sim, aprendendo muita coisa assim raça, na né? tentativa e erro, é. Tipo, só depois, lá pra frente, que eu fui conhecer mais artistas e mais artistas experientes também, né? Que aí. Mas nossa, ixi,
tomei muito, Ah, assim, eu acho cara. que é o clássico. Eu acho que outra coisa que me ajudou também foi porque eu fiz aquele curso com a Sabrina Eras quando eu era novinha. E a Hum, Sabrina falou, porra, tem uma adolescente na minha turma. Então ela enchia muito meu saco para nossa. aprender a cobrar e falar, olha, você não pode fazer tal coisa, você não pode fazer não sei o quê. E isso meio que ficou na minha cabecinha de jovem impressionada. E aí eu acho que isso me ajudou muito, sabe? É tipo, não, você vai me pagar sim. Não tem essa, não. Não tem essa, não. Pô, aprendeu bem então, né, cara? Porque a É, melhor dei coisa você sorte. fazer desde o começo é isso, né? Uhum. É cobrar, né? Legal. E também ser humilde aí, né, cara? Com feedback principalmente. A galera Sim, leva muito pro coração. galera leva. Eu acho engraçado a pessoa que te chama pra você dar um feedback e você dá e ela fica puta. Você me chamou então. É aquilo, né? Pega no ego, né? A galera não aceita. Não aceita, né, cara? E você dando aula, mas porque você vai fazendo mentoria, né? Então você vai acompanhando ali desde o começo de um Do projeto, né? processo. Mas, É. nossa, muito comum às vezes a pessoa já tá com um projeto pronto e pede algum feedback, né? Tipo, ai, Uhum. dá um feedback aqui, o negócio já tá pronto, assim, cara, não vai Você mexer, cagou no né, pau, vai velho? fazer o quê? Não vai mexer, sabe? Tipo, ah, não, no próximo eu faço. É, sempre é essa a resposta. Por que você deixou agora pra pedir coisa, né? Então não vai rolar. Mas o que me rola muito é a pessoa que vem perguntar. Na verdade, tem uns que eu sinto que eles vêm assim: ah, vê meu portfólio porque eu não tô conseguindo trabalho, me diz o que eu preciso fazer. E eu super sou de boa com isso. Falo, não, não tem problema. Te dou um geralzão aqui, tipo, assim, geralmente eu pergunto, ah, qual mercado você quer focar? Aí a pessoa fala, ah, editorial. Eu falei, não, tudo bem. E aí eu abro o portfólio da pessoa, tem 30 caricaturas. Não tem livro, não tem arte de infantil, não tem nada. Aham. Aí eu explico, falo, olha, muito legal. Obviamente, tem que dar aquele elogiozinho, né? Que é aquele meme tem que elogiar o artista, porque senão não dá. Mas assim, eu falo, não, muito legal o seu trabalho e tal, mas ó, você pensou em estudar um pouco mais estilização para você ter um estilo mais comercial, né? Para poder vender para o editorial, fazer uns livros infantis. Você pode pegar livros clássicos, tipo a Chapeuzinho Vermelho, e ilustrar do seu jeitinho e colocar no portfólio para mostrar que você entende um briefing e tal. A pessoa fica puta, porque eu acho que eles vêm querendo escutar o seguinte: nossa, eu não entendo como você não é contratado. Que esse portfólio é perfeito, você é incrível. Eu É. sinto que tem gente que vem nessa energia. Que eu fico, não, assim, é bem louco, porque aconteceu mais de uma vez da pessoa ficar meio puta que eu falei que não, você tem que melhorar o portfólio mesmo. Tá aqui uma lista do que você tem que fazer. Pô, E aí a pessoa não gosta. aproveitava, né, cara, a dica aí. Uma mentoria grátis. Tanto que depois de algumas vezes isso acontecer, eu hoje em dia, se eu vejo que a pessoa tá com uma vibe muito assim, né? Olhando o portfólio da pessoa mesmo, eu percebo. Porque tem um perfil de pessoas que geralmente são assim. Né? E aí, quando eu vejo que a pessoa é assim, eu falo, olha, então, você pode se inscrever na minha mentoria. E a gente tem uma aula só de portfólio. Porque se for pra pessoa ficar puta comigo, pelo menos ela me paga antes, É né? verdade, né, Mas pô? agora, quando eu vejo que a pessoa é tranquila, eu vou lá, dou um feedback gostosinho, tranquilo, falo, olha, não, pode fazer isso e tal. Então, de qualquer jeito, às vezes reverte aluno, porque tem gente que gosta do jeito que eu explico e vem para as mentorias, e tem gente que fala, ah, tá bom, vou pagar. Ou nem paga, fala, só queria realmente escutar um elogio, então nem vai atrás. Então, é, é impressionante. Ah, mas que legal, cara, isso é muito bom. Eu sempre pergunto assim, sabe? Tipo, ó, olha, dá um feedback aqui. Tá pronto? Tá ótimo. Então tá perfeito. É, você fala, ai, não tá, não finalizei ainda não. Aí eu falo, eu, tipo, ai, cara, sabe? É, tipo, ninguém é obrigado a fazer as coisas, mas pô, você parou ali pra fazer, pra falar, né? Apontar os pontos. Aí a pessoa, Uhum. ah, não vou fazer não, então Então, mas fuder. não falo, né? Não, é o problema da pessoa. Tipo, sei. É que hoje em dia eu prefiro que a pessoa fale, não vou fazer depois que ela fez o Pix. Aí é melhor. É, realmente. Você trampou já com direção de arte, Lu? Porque você tem bem jeito tipo, seu trampo, eu acho ele maravilhoso. Dava muito pra você fazer uma direção da hora com esse trampo. Cara, eu faço, né? Agora eu tô fazendo um projeto, mas também tô como lead. Eu Da gosto, assim, hora. dessa parte de... Por isso quando você falou de tava com produção, que massa, cara, que é tipo... Às vezes tipo, é uma coisa que é pouco falada, eu vejo, assim, né? Que eu acho muito bacana, assim, tipo...
cara, entregar as coisas assim, tudo de bandeja quase, assim, ó, só fazer isso aqui, né? E deixar as coisas organizadas, assim, eu acho muito legal. Porque é do jeito que eu trabalho, né? Tipo, vou fazer um projeto meu, é assim, tipo, ó, é uma etapa só para buscar referência, deixar tudo bem alinhado ali, o que é que você vai querer transmitir com aquilo, é, até os feedbacks, né? Eu me passo feedback também. Então, tipo assim, eu pego ali ó, mudar isso, tal coisa, precisa mais de referência nessa parte. Então, é uma coisa muito natural, assim. Eu também já dei aula, até penso em voltar, porque é muito legal. Eu gosto Ah, também. isso é legal. Não é? Isso é legal. É muito Fazer uma bacana, aulinha cara. de render para quem Cara, consegue. pô, olha, faz tanto tempo que eu não pinto assim, sabia? É, você tá fazendo mais 3Dzão, né? Só 3D. E quando eu desenho é tipo soltão assim mesmo, sabe? Nossa, quando eu pego alguma Uhum. coisa pra pintar, parece que tô fazendo uma fisioterapia, velho. Tipo, Tem que lembrar, né? Voltar à memória muscular. dói mesmo, assim. Mas eu era muito noiado de, tipo, de deixar o render ficar quase 3D, assim. O cara, O tô. seu sempre foi. Eu sempre paguei um pau. Sua pintura eu Ah, sempre paguei obrigado, muito obrigado. pau. Sempre achei Pô, obrigado, incrível. cara. Nossa, Obrigado. acho muito bom. Eu queria fazer coisa de Hearthstone, né? Nunca achei. De o quê? De Hearthstone, sabe? Não, nunca Hearthstone vi. da Ah, é um Blizzard. jogo, Hearthstone. Eu entendi É. Hardstone. Eu falei, que pedra dura que você tá Não, falando. que. Queria muito, cara. E eu, tipo, comecei a ver outros artistas fazendo assim. Tipo, era verde, verde, assim, né? Aí eu, olha Uhum. só, cara, que massa esse estilo. E aí fui fazendo, assim, as coisas mais renderizadinhas. Tipo, nossa, eu queria que parecesse 3D. Aí depois que eu aprendi a fazer modelagem, fui deixando de fazer mais pintura também. Não precisa mais, né? Agora é só modelar. Mais É, tranquilo. e também é menos estressante, né? Tipo assim, às vezes você faz uma pintura, tipo, não tá tão refinado, mas tá, tá legal, Tá tá bonito. funcionando. Tá bonito. É, Eu acho que parte do amadurecimento do artista é largar a mão um pouco, é sabe? verdade, Tipo, viu? você não pode esperar que sempre vai ficar tudo perfeito, porque senão você vai ficar maluco. E aí, E não tá não dá. pronto, né, cara? Você só entrega, assim, pronto, pronto. Uhum. E também depois de fazer encomenda e tal, aí você vai já ficando, né? Caraca, acho que tá bom já, né? Ah, tá certo. Às vezes você tá fazendo bagulho assim, no editorial acontece muito isso no didático, tipo, eles falam, ó, a gente tem um pack de não sei quantas aberturas, cada uma R$ 1.500. Você fala, porra, R$ 1.500 cada uma vai dar um dinheirinho bom, Aham. né? Vamos lá, né? Em média, 1.500 dá pra fazer. Aí você vai abrir uma, duas, o briefing tá tranquilo, três personagens, um cenário de boa. Aí você pega um que tem 17 crianças. Você não vai botar a mesma energia que você botou no que tinha três crianças, cara. Não tem nem como. E o editor nem percebe, porque eles não são artistas, então eles não sabem diferenciar tão bem. Se você consegue manter a sua linguagem, tá ótimo. Aham. Não tô falando que você tem que entregar um trabalho porco, né? Que tem gente que confunde. É, Você tem a não diferença. não, eu nunca entrego trabalho porco. A diferença é que às vezes eu não ponho tanto detalhe, trabalho tanto nas coisas como eu trabalharia quando tem menos informação acontecendo. Até porque senão fica muito poluído, né? Então a gente Sim. vai encontrando um equilíbrio. É que quando a gente quer. É muito comum eu pegar na mentoria a pessoa que ama fazer detalhe. Então ela vai fazer uma cena e ela fala, Carol, eu não sei como eu vou entregar em prazo de editora, porque editora às vezes tem prazo de maluco, cara. Tem editora que fala assim, eu preciso em 3 dias. Você fica, oi, não dá, 3 dias não dá. Assim, mas às vezes acontece. E aí a pessoa fala pra mim, ai, como é que eu vou entregar? Aí eu falo, tá bom, vamos ver como tá sendo o seu processo, né? Aí eu vejo a pessoa fazendo, tipo, detalhezinho, pixelzinho por pixelzinho, um negocinho tamanho. Nossa, dá nem pra ver o brush. Filho, não tem porquê, você tá pintando pixel, você não tá pintando um traço já, você tá pintando quadradinho, você tá fazendo pixel art agora, filho? Que isso? E aí tem que, tipo, porque as pessoas às vezes elas se pegam porque eles acham que tem que ser muito detalhado, porque geralmente o olhar leigo, né, eu vejo muito isso quando eu tô falando com pessoas fora da área, que eles sempre pagam um pau muito grande para aquele negócio cheio de informação, que às vezes você fala assim, pô, é até bonito, não sei, eu não acho na verdade, mas assim, eu entendo por que a pessoa acha bonito, por causa dessas questões de achar, quanto mais detalhe, mais difícil parecer, mais as pessoas apreciam. Aham.
Só que você vê que, tipo assim, não tem uma teoria das cores rolando, sabe? Tem muitos pontos de foco, não tem um negócio lá que quer. Não tá contando uma história, aquela ilustração, só tem 1 milhão de coisas espalhadas por tudo, né? E é meio complicado, assim. Eu acho que isso tem uma tendência a acontecer muito grande com a galera de editorial, exatamente porque a gente trabalha com editores e não ilustradores, diretores de arte de fato. Porque o editor da editora e o autor, eles estão preocupados com a parte pedagógica, né, do esquema. E também se tá bonitinho. Então, o negócio deles não é falar, a cor funciona melhor aqui, o contraste. O bagulho deles olhou, falou, legal, tá bonitinho, as crianças vão achar fofo. Só. E se, tipo assim, não tem 4 dedos, se não tem uma faca no meio do desenho, que tem essas questões pedagógicas que eles ficam de olho. E aí, de resto, não tem um feedback de verdade, assim, Sei. tipo, pra você. O máximo que rola é assim, essa boca está estranha. Aí você fala, por que ela tá estranha? Ah, não sei, não entendo disso. Só deixa melhor. Aí você fala, Ah, que feedback é esse? feedback difuso aí. Então, a galera do editorial, eu sinto que é a galera que mais tem que fazer networking, conversar e ter colegas na área, exatamente para conseguir o feedback de outros artistas. Porque senão você se perde só nessa parte pedagógica e beleza, você vai conseguir entregar uns negócios pedagógicos lindos, assim, tipo, funcionais para aquilo. Mas tecnicamente vai ter um monte de cagada. Já peguei trabalho de outros artistas, que é muito comum no editorial a gente ter um cara que é contratado para fazer uma linguagem para um livro, só que são, tipo, mais de 50 ilustrações. Então não dá para um cara fazer sozinho no prazo curto que eles têm. Então eles começam a contratar vários ilustradores para seguir o estilo daquele cara. Sei. Beleza? Ok. Só que não tem uma direção de arte. É só o cara. Nossa. Ele fez um desenho lá da cachola dele e a gente tem que seguir aquele estilo, que não tem direção nenhuma. E eu já peguei uma... Não, horrível. Eu peguei um abençoado que ele, por exemplo, não queria que ninguém roubasse o estilo dele. Ele tinha uma paranoia com isso. Nossa. Então, ele usou umas texturas fodidas e a gente tinha que repetir as texturas dele. Aí eu falei, pede pra ele como é que ele fez a textura, o brush que ele usou, alguma coisa assim. Aí o cara falou, não, são as minhas brushes, eu não vou compartilhar. Ah, meu irmão. Eu quase falei, filho de uma puta, você nem sabe teoria das cores, essa pintura tá uma merda, mas não vou falar isso, né? Eu tava tipo, mentira, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Aí eu falei, não, tudo bem, eu vou pesquisar. Aí eu fiz uma boa pesquisa, achei pincéis que faziam aquelas texturas, passei para todos os outros artistas, falei, pronto, gente. Ele não passou a brush dele, mas a gente vai conseguir fazer igual. E isso que importa, porque no final da conta era o nosso toba na reta, né? A gente tinha que repetir o negócio dele. Então, esse é o problema de trabalhar com editorial. É que você não vai ter um direcionamento que vai te ajudar a crescer na área. Só se você investir. Então, investir em networking e investir em curso. Né? Então, a galera do editorial é a galera que mais procura mentoria, porque é geralmente quem tá mais perdido. Quem tá em animação ou em jogos, quando trabalha num estúdio, tem uma mentoria paga, praticamente, estão te pagando pra você ter uma mentoria, porque o diretor de arte tá te ajudando muito. O diretor de arte é uma escola. Isso é um bagulho que eu, às vezes, sinto que eu queria muito ter, porque a única vez que eu tive esse contato com o diretor de arte me dando feedback no meu trabalho foi quando eu tava na Split, e eu era louca pra sair da animação e ir pra parte de arte, né? Então, um dia, meu amigo, o Delay, né? Eu tava falando pra ele que eu queria muito pra parte de arte. Nossa, tem alguém mandando tanta mensagem pro meu pai, porque o bonito foi dar aula e deixou o WhatsApp comendo solto aqui. Ih, rapaz. Ela tá plim, 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 plim. Tá tudo bem. Moiou. Deve ser meme, do jeito, sabe aqueles memes de velho? Vai mandando vídeo. Uns negócios assim maravilhosos. Então, a única vez foi aí, porque eu queria muito ir pra parte de artes, aí tinha o Bruno Luna, de diretor de arte da Split. Quem não conhece o trabalho do Bruno Luna, vá atrás, porque é absurdamente... Bruno Luna? Gente, ele é absurdo. Aqui. O conhecimento de cores dele é assim, absurdo. Ele é foda. E ele era diretor, né, eu acho que ele ainda é, mas naquela época ele fazia a arte do Ibum, né? Tanto que se você vai ver as artes do Ibum, é uma coisa... Os cenários do Ibum são maravilhosos. Nossa, cara, eu sigo ele já, tá, inclusive. Ele é a irmã dele. A irmã dele também é artista e é muito boa também. Eles são foda. Ele é muito bom, velho. Ele é incrível. E eu tinha muita vergonha na época, porque em 2019 eu era muito tímida. Eu era muito quietinha. E aí eu fui o Delay, que eu queria muito falar com ele, mas eu tinha vergonha. E aí o Delay me trancou na sala de arte e gritou, ela quer falar com você. Parecia, sabe, quando você é adolescente e você tem um crush e a pessoa te joga no crush, assim. Tipo isso, só que com o diretor de arte.
Só que o Luna é um querido, e aí eu sentei, ele olhou todas as minhas artes do portfólio, me deu vários feedbacks legais. E aí tinha artistas na sala também, e começaram a olhar junto e falar, por que você não faz mais isso, faz aquilo? E aí investe mais nessa parte da sua arte que você faz melhor. Tipo, eles elogiaram muito meus personagens, falaram pra eu investir em personagem, que é o que chamava mais atenção no portfólio. Então foi bem legal, porque eu tive muita crítica construtiva, né? Mas foi a única vez, porque na maioria das vezes eu nunca trabalho com um diretor mesmo de arte. Geralmente é um publicitário, um editor, né? Nunca é alguém assim que realmente estuda a arte, estuda as coisas para poder te dar um feedback construtivo. Por isso que eu sempre estou fazendo um curso aqui, um curso ali, né? Ajuda Pô, a bastante. melhor coisa, né, cara? Uhum. Você ter ali. Acho que também, o primeiro contato que eu tive assim traba com trabalho de estúdio, nossa, você tá doido, nossa, rendi demais, assim, evolui muito, né? Você pegar ali, tem uns feedbacks e tal, né? Sei lá, você pode chegar, pegar e fazer, né? Ninguém é obrigado, não. Mas é sempre bom, cara, assim, ouvir, né? E tipo, não é querer se diminuir, né? Mas você vê, tipo, cara, sempre pensar que tem a aprender, né? E às vezes, É, mas é, é sobre isso. A gente não pode achar que a gente sabe tudo, né? Eu tenho eu falo assim, eu me acho uma boa profissional, mas eu não me acho a melhor artista que tem no mercado. Meu propósito não é ser também a melhor artista, meu propósito é aprender com os artistas que eu admiro e sempre estar buscando melhorar ali no que eu quero melhorar, no que eu quero investir sim. e, e assim, sempre ter a humildade de escutar assim, o que o outro tem para falar, porque é difícil, né? Aquele negócio do ego às vezes pega mesmo. Até eu, não vou ser hipócrita falar que nunca fico feedback. Eu vou tomar no cu, mas assim, eu deixo quieto, porque eu sei que a pessoa tá tentando me ajudar. Aham. Mas, mas é importante demais, assim, importante Sim, demais. sim. E às vezes Se você não tem, não acontece. E às vezes é tipo assim, naquele momento, né? Você ouve, tipo, nossa e tal, mas sei lá, meu estilo, alguma coisa assim. E aí você dá um tempo e repensa naquilo de novo que a pessoa falou, sabe? Pô, fulano tem razão. Ou então, tipo assim, eu sempre, às vezes, posso não estar concordando, sabe? Mas, tipo assim, deixa eu tentar, deixa eu ver se fica melhor. Realmente fica melhor. Né? Do que se a pessoa, não vai ficar melhor, não. Sabe? Não, cara, mas Testa. sabe, eu levo em conta, assim, o que a pessoa fala. Claro que, sei lá, se for alguém que, tipo. Porque dá pra filtrar, né, também com o tempo. Você vê, tipo assim, cara, a pessoa não sabe nem o que tá falando, né? Ah, tá bom, né? Eu Fazer ia o até quê? falar de pessoas leigas, mas tipo, às vezes vem ponto, assim, de gente que não é da área que é interessante também pegar, assim, né? Tipo, essa pessoa, tá, mas por que esse boneco tem esse nariz assim? Aí você, rapaz, não tinha pensado nisso, Nunca tal. parei pra pensar nisso, né? Que É, louco. às vezes, né? Tem comentários que, tipo assim, você só descarta mesmo. Tipo, não, cara. É que tem coisas assim, se o cliente médio não tá entendendo, aí você tem que parar e falar, tá, tudo bem que os outros artistas entendem, mas o meu cliente final não é os artistas. O meu cliente final. E aí é hora de você calçar a sandalinha da humildade e falar, tá bom, vamos melhorar isso aqui. Porque não importa se seu colega falou, ai que lindo, amiga, arrasou, você é maravilhosa. E aí quando chega no consumidor final, ele fala, mano, que porra é essa na cara da personagem? Já me aconteceu. Eu tinha um estilo muito específico de fazer boquinha, que eu fazia umas boquinha coração, que eu achava fofíssimo. E todo mundo falava, eu amo as suas boquinhas, não sei o quê. Só que era muito comum o editor ou o consumidor final falar, cara, o que é isso, cara? Cadê a boca? Como assim? Tem uma boca aí. Eu achei que era uma tatuagem, eu não tô entendendo. Eu fiquei, gente, como você achou que era uma Olha aí, tatuagem? ó. Já pegaram um livro meu, tiraram uma foto da mãe, que ela tava com a boquinha de ladinho, assim, coração, e ele falou: a gente tem uma aposta para saber se isso é um coração ou uma boca. Eu acho que é um coração, mas a minha mulher tá falando que talvez seja uma boca. Ela não tem certeza. Você pode tirar essa dúvida pra gente? Eu falei, bom, nunca mais vou desenhar essa porra dessa Olha. boca de coração. Vai se fuder. Pô, pior que parece até interessante aí esse lábio aí de coração. Nossa, eu desfoquei total, gente. Será que eu consigo desligar e ligar minha câmera? Peraí. Como é que desliga? Top vídeo? Ixi, Não, eu. Às vezes perdeu. ela faz isso, eu não sei porquê. Perdeu o foco. Tem foco automático? Tem, mas eu tenho medo de, tipo, eu sem querer tirar e aí eu sair. Ah, tá. Ixi. Peraí, não, eu tô só. Vou Ah, trocar a tá. câmera por de Que volta pra ficou. ver se ela entende que não é pra ela fazer isso. Achei que tinha caído aí. Não, ela não. Ela falou não.
Eu não quero que a Carol apareça mais. Eu posso sair e entrar de novo, eu Chega. acho que melhora. Chega. Nem, tipo, disputar assim com a... Pegar um Aqui, ó, foco. tá focando, meninas. Foca nos meus dedos, mas não foca em mim. Tutorial de make aí. Ixi. Tá focando. Foca só no. Eu vou ter que fazer a live assim, ó. Tá embaçada. Oi. Embaçou. Não, peraí, eu vou sair e entrar de novo. 2 segundinhos. Tá, Calma aí. beleza. Alô? Eu não tô te ouvindo. Voltou. Que achei que ia demorar Agora, mais aí. Agora sim. Agora tá ok. Ela tem essas manias, às vezes, de fazer isso. Tá, aí de boca de coração, aí parou com isso. E aí você tinha falado dos seus próximos projetos, né? Que agora chegar em games. E também, além disso, você tá planejando... Assim, planejando você deve ter várias coisas, eu imagino também. Mas tem algum grande, assim, que você já tá pensando? Ou de projeto pessoal, ou... Olha, eu tô com um projeto que eu quero fazer para portfólio mesmo, para games, que eu sou viciada em jogo de roupinha. Eu fiz, inclusive, teste para um estúdio que era fazer roupinha para personagem. Olha. E eu achei muito legal fazer roupinha, porque eu sempre fui a criança que gostava de entrar, tipo, Star Dolls e ficar comprando roupinha para os personagens e tal. Comprava prêmio escondido da minha mãe pelo celular, porque você conseguia mandar SMS. Era R$5, tá ligado? Aí você ganhava 300 moedinhas no jogo. Aí, inclusive, esses dias eu achei um jogo assim que, nossa, tinha um da Kim Kardashian que era igualzinho, e eu fiquei, nossa, que nostalgia. Aí bateu, joguinho da Kim bateu Kardashian. forte. Que mano, aí eu tô com a brisa de tentar aprender esse estilo, porque ele é um estilo um pouco mais semi-realista. Então não é o estilo que eu tô trabalhando normalmente, porque eu faço olho bolinha, né, gente? É boquinha, coração, olho bolinha, é tudo bem estilizadinho. Mas aí agora eu tô voltando para as minhas raízes de desenhar menininhas, né? Só que não tanto igual a lógica, aquele negócio renderizadão, né? Mas é uma pintura simples de fazer, que você vai estudar. Ela lembra uma coisa meio vetorial, com algumas partes meio com um degradezinho, que é tipo o pincel mais leve, sabe? Sei. No Photoshop, quando você tira a dureza, tem um pouco disso. Mas é tão simples, não tem variação de cor. Tipo assim, os caras põem lá um cinza, mete multiply e a sombra do boneco, basicamente. Sei. Tá ligado? E aí eu falei, não, vou estudar esse negócio aí. Aí meu projeto agora tá querer tentar fazer umas menininhas com roupinhas pra tentar entrar num estúdio de desenhar roupinha. Boa. Ou como produtora. Que aí eu acho que eu vou ter que, ia ser até interessante eu entrar primeiro como artista, para eu ter um conhecimento mais aprofundado da pipeline de um estúdio de jogos, que eu acho que isso é importante, para eu poder trabalhar como produtora. Porque assim, eu trabalhando agora no Mofo, né, no Curta, é muito tranquilo, porque eu estudei, né, eu sou formada e pós-graduada em animação. Eu fiz graduação em animação geral, né, estudei todos os tipos de animação, e aí eu fiz uma pós-graduação na Melier em 2D, porque eu tinha certeza que eu não gostava, porque eu não sabia, gente. Eu fui até o final desse negócio. Então, eu já trabalhei em 2 estúdios como animadora, e quando eu trabalhava naquele estúdio de stop motion, eu não era só animadora. Eu era animadora, eu fazia storyboard, fazia design de personagem, design de cenário, que era um estúdio que só tinha 3 pessoas trabalhando. A gente ganhava R$600 por mês. Era uma beleza. Mas, assim, eu fazia de tudo lá. Então, eu conheço muito bem a pipeline do audiovisual. Eu entendo muito bem do processo de uma animação e como funciona. Então, entrar numa produção de animação, para mim, é suave. Eu sei exatamente qual é o próximo passo. Não, beleza, a gente fez isso, agora é a compra, agora não sei o que lá. Então, para mim, é tranquilo. Ainda mais que eu tenho uma pessoa com 20 anos de experiência me guiando, que é a Adriana Pinto, né? Que ela é uma produtora incrível aqui do Brasil. Se vocês procurarem ela, você vai ver que ela já fez projeto para tudo quanto é coisa. E ela é foda, tipo, pensa uma mulher foda. Então eu tô aprendendo muito com ela. Só que agora, ir pra games, tem coisas de games e animação que são muito parecidas, né? Porque a gente tem animação em jogos.
né? Às vezes não tão complexa quanto de uma série, porque hoje tem aquele Spine, né? Então aquelas animação bem, né? Tipo um ciclo, um negocinho besta e tal. Aham. Às vezes você vai ver aqueles joguinhos de mobile que tem essa animação Spine e o braço da personagem faz uns movimentos muito engraçados. Porque não é um animador fazendo, é um bagulho mais só pra ter um movimentozinho, né? Mas tem algumas coisas da pipeline que eu não conheço. Então, às vezes, trabalhando como artista, vai me ajudar a ter um conhecimento melhor do que eu preciso ter de organizado quando eu for uma produtora de jogos, sabe? E conhecer melhor o passo a passo daquilo para poder ajudar os outros. Que lindo, hein? E aí, o que é que deu esse teste aí? Te responderam ou nada? Olha, eu não sei nem te falar se eu passei ou não, porque foi confuso. Era tipo, eu tinha passado a primeira fase, e aí a menina que tava me avaliando saiu de férias. Nossa. Aí o cara do RH falou assim: não, mas ó, essa é a próxima etapa. Você primeiro tem que mandar o rascunho pra gente só te dar um feedback nesse rascunho para você finalizar. E aí é a etapa de aprovação. Beleza? Então eu faço aqui o rascunho, mando pro parça, ele vai falar, melhor isso aqui, eu finalizo, e a gente vai pra ver se eu passo ou não. Aí eu fiz o rascunho, mandei pro cara do RH, não me respondia, era para responder em, tipo, menos de um dia, porque é um processo seletivo, né, tem que ser rápido. E demorou uma semana, não me respondia. Aí eu chamei, falei, e aí? Passei, não passei? Me mandou tomar no cu, porque assim, não era nem uma fase de passar. Eu estava achando estranho porque nem era uma fase de passar, era só feedback. E aí o cara falou: a sua menina, a menina tá viajando, foi aí que eu fiquei sabendo que ela tá viajando, eu vou passar pro diretor criativo, que não tava avaliando os testes. Aí o diretor criativo falou: não, tira ela. E aí eu não entendi. Eu só fiquei, então tá, né? Tô no meu cu. E basicamente foi isso que aconteceu. Eu falei, eu tinha desenhado tanta roupinha bonitinha, tava tão feliz, tinha gostado das minhas roupinhas, eu tudo bem. Fazer o quê? Não vai. Acontece. Eu vou brigar com o homem? Não, você vai me contratar sim, porque não é justo. Vai. Devia ter mais 50 pessoas assim, fazendo. Se ele quis me cortar, ele me cortou, né? Então, foi meio né? confuso. Por isso que eu falei, foi meio confuso, porque não era uma etapa de aprovação, eu nem consegui mostrar o trabalho final. Era tipo só um round de feedback e o cara me tirou. E eu fiquei, tá. Então tá, então. Mas, Beleza, né? Mas vem coisa melhor aí, com certeza, cara. Amém. Não, que nem eu falei, eu tô fazendo consultoria, quero deixar fazer alguns estudos, eu tô pensando em fazer a mentoria com a Sula. É bom, Porque hein? ela é pica. E não é tão caro, eu vi R$ 500 por mês. Já fiz com Falei, ela pô, já, bom demais. já deve ser muito pica. Cara, E aí eu tava querendo. Eu vou também. Eu tô falando com a Fê Montoni também. A Fê, a gente vai fazer um escambinho. Ela vai fazer minha mentoria, eu vou fazer a dela. Olha aí, é muito boa e também. Aí, sim, ela é incrível. E, gente, quem tiver dificuldade com cor, chame Fernanda. Porque, cara, depois que eu fiz o curso de cores dela na Revide, minha vida mudou. Sério, é loucura, assim. Ela deixa muito didático a teoria das cores de um jeito que não tem como você não entender. É muito perfeito, assim, o jeito que ela explica. Eu gosto muito. Nossa, mas pra finalizar aqui, ô Carol, quero primeiro de novo te agradecer, né, por ter vindo, compartilhado aí tua história, um pouco aí da tua trajetória e do que virá também. E queria te pedir uma palavra, assim, pra gente encerrar, um conselho, como você tem uma experiência tão longa aí, né, tipo, começou novinha até, e com educação ainda por cima. Conselho aí pra quem também tá buscando isso, né, quem tá como você, fazendo essa transição, né, sempre se desafiando. O que é que você deixaria aí para esse pessoal? Eu ia falar assim, primeiro de tudo, antes de você ficar tão preocupado com o seu portfólio e o estilo da sua arte, primeiro aprende a se organizar. Primeira coisa que você vai fazer, porque quando você começa, as coisas podem ser muito loucas, ainda mais no trabalho de artista, porque é menos pessoas trabalhando em estúdio e mais pessoas como freela. Então, a chance de você trabalhar como freela em algum momento é muito alta. Muito alta. Então, saiba se organizar. Quando eu digo organização, é financeiro, tipo, administrar seus projetos, é realmente você aprender a não se embananar, sabe? Tenta estudar isso.
E, de, e depois, assim, aí sim você vai se preocupar com sua arte, seu portfólio. E aí você vai fazer uma coisa que muita gente esquece ou tem vergonha, que é o networking. Investe em networking como se sua vida dependesse disso, porque é onde vai abrir porta. A galera gosta muito de... Teve uma época que a galera reclamava muito de panelinha, né, no mercado de ilustração. Mas, gente, em vez de você reclamar, entra nas panelinhas. Por quê? Porque é muito mais fácil você ser indicado para um projeto quando o seu amigo confia no seu trabalho do que você chegar na DM de uma pessoa e ficar implorando trabalho e ela nem sabe quem você é. Sabe? É complicado. Eu não vou indicar o Zé que eu nunca vi na vida. Pode ter um trabalho bonito, mas sei lá, eu sei se ele entrega no prazo. Eu sei se ele não vai mandar o editor que eu confio mandar tomar no cu, porque tem gente que é maluca. Eu já vi de tudo, gente. Tem cada história de ilustrador maluco. Então, assim, né, não é só eles, os clientes que são do mal. A gente, às vezes, é meio cuzão também. Então, precisa confiar para indicar. Então, você tem que criar essa base de confiança entre as pessoas, porque não só vai te ajudar com o trabalho, mas você, às vezes, ilustração, ainda mais hoje em dia, como uma coisa do nosso mercado é tão home office, que por um lado é maravilhoso, por outro pode ser muito solitário, porque você não vai conhecer tantas pessoas que passam pelo que a gente passa, porque não é uma profissão comum. Né? Você não vai ali na padaria e tem 3 ilustradores esperando para comprar pão. Né? Vai você achar 3 Uber. Então, assim, você não vai ter essas pessoas para trocar. Então, foca muito em fazer networking, conhecer a galera do seu mercado, falar com eles, tanto por uma questão profissional quanto por uma questão mental. Você ter pessoas que estão passando por coisas parecidas com você é muito importante. Melhor forma de fazer networking é por curso, então você já junta 2 coisas numa só. Né? Você vai fazer o curso, vai melhorar e, além de tudo, vai conhecer galera. Já fiz muito networking assim. Fica amigo do professor, porque, mano, todo mundo ali tá na mesma vibe, ele só tá trazendo um conhecimento que às vezes você não tem, e ele tem. E aí, tipo, agora eu trocando com a Fernanda. Ela tem uma especialização, eu tenho outra, e a gente vai trocar figurinha. E é ótimo, sabe? Não é que a gente tem esse negócio que o professor é uma pessoa maior que todos, e nem sempre é isso. Às vezes vocês só estão trocando alguns conhecimentos e você sabe um pouco mais e outro sabe um pouco de outra coisa, tudo bem. Sim. Então, eu acho que é muito isso. Tenha uma boa relação, sabe? Sempre pense na sua posição profissional como uma pessoa confiável e gente boa, sabe? Eu acho que é o mais importante. E eu te falo até como produtora, às vezes é melhor ter um artista que tem a arte marromeno, mas sempre entrega, sempre responde, sempre tá pronto ali para fazer as coisas que você pede, do que o artista que tem um portfólio incrível, mas só te arranja problema. Porque acontece. Tem artista que é uma diva, né? Não responde mensagem, não dá satisfação, o prazo some, comenta, né, cara? A galera some mesmo. E às vezes é até por uma timidez que tem muito, né? Eu acho que é bem comum a gente encontrar artistas mais tímidos. Né? Quando eu entrei na faculdade, meu Deus do céu, eu falei, gente, ninguém fala. É meio complicado. Né? Então, assim, é comum a gente ficar nisso. Mas quando você começa a se desinibir um pouco, isso é normal acontecer quando vai ficando mais velha. Eu vou vendo que conforme a galera vai ficando mais velha, elas vão ficando mais desinibidas. Então, o bar de artista, quando eu tinha 19 anos, é muito diferente do bar de artista agora que eu tô com quase 28, sabe? É outra energia, é outra... ninguém vai ficar no caderno desenhando. O povo vai falar, tira essa merda da sua mão, você trabalhou a semana toda. Vamos fazer fofoca, de quem você quer falar mal? É outra vida. Então, caraca, é importante. Não, mano, não tem nada mais broxante que você chegar no bar e tá todo mundo no caderninho. Ficar, mano, pelo amor de Deus, eu passei a semana desenhando criança. Você vai querer desenho hoje também. Não quero. Mas é uma coisa que eu acho que isso é muito importante. Não, tanto profissionalmente quanto mentalmente, pelos motivos que eu falei. E um ponto extra, aprendam a falar não e impor limites para cliente. Porque às vezes você tá, não, eu não quero perder esse cliente, e aí nisso você vai se sobrecarregar e vai ter um burnout, vai ficar mal. E é que nem eu tava falando antes, às vezes não compensa. Não compensa você ganhar bem, porque você vai vender sua alma para chegar ali. E às vezes você se fudeu tanto nesse processo que quando você receber nem vai adiantar, porque você vai gastar tudo em remédio de cabeça. Então, é isso. Eu acho que o básico é você lembrar disso. Networking, ser responsável e saber falar não e impor limites para clientes. Eu acho que esses são os 3 pontos principais. Perfeito. Nossa, aula de graça aí, cara. De grátis. E se você quer se aprofundar nisso, a mentoria tá rolando. Olha aí, ó. www.carolza.art/mentoria. Beleza? É só chegar lá. Estamos com as inscrições abertas. São 7 aulas
Vamos ter uma aula extra com o Rodrigo Cordeiro, Rodrigo Fátio e Wanderson, que é do Estúdio Pupa. São 3 ilustradores didáticos muito bons. E eles vão ter um aulão para dar feedback, para responder dúvidas, essas coisas. Então tem esse bônus nessa turma. Além disso, eu estou fazendo lives também. Inclusive, eu tenho que te convidar a marcar com você de você um dia lá na nossa live. Chame. Vamos lá. Toda sexta-feira, às 3h30. Amanhã a gente vai falar de inteligência artificial, mas não tem convidado. Amanhã é mais xingar o chat GPT mesmo. Então, quem quiser colar... Pra desabafar lá. Todas as redes sociais que eu tô é Carolza, gente. Vocês querem saber onde eu tô, é Carolza. Carol com U, né? Em vez de você pôr um S, com U. S-A. E acabou. Carolza. Perfeito. Beleza? Perfeito. Tá dado o recado, então. E você dá as mentorias pelo Meets, é? Não, Zoom? eu faço pelo Zoom. Tá certo. Então, recados dados. Te agradecer de novo, né? Ter vindo, ter tirado um tempinho na sua agenda aí. Agenda da Barbie Mil Uma Profissões. E torcer demais aí, cara, pela tua recuperação. Eu ia falar de alguém que se reergue, né? Mas eu não... Tá doente, já tá pra ser internado. E tua evolução aí, né? Essa nova aventura aí que te traga bons frutos. E é isso, torcendo demais e tenho certeza que o pessoal gostou também aí. E se quiser te acompanhar mais, só seguir aí onde você falou. Beleza? Vamos encerrar aqui. Beleza, pessoal? Obrigadão. Boa noite. Gente. Boa noite. E até semana que vem.